Olá pessoal, estamos de volta com a aula de Fundamentos de Marketing, certo? Estou substituindo a professora aí, a Ivone, né? Que infelizmente não vai poder dar aula para vocês nessa terça, mas eu estou incumbido, né, de cobrir o seu horário. Não é, mas na sexta-feira é aula dela, tudo bem? Ela vai dar aula na sexta. Bom pessoal, vamos começar agora ao falar de administração de marketing, certo? Administração de marketing é o processo de planejamento, execução e controle das estratégias e táticas de marketing, visando otimizar os resultados para os clientes e os stakeholders da empresa. Stakeholders, pessoal, vou relembrá-los aqui. Vou relembrá-los aqui que stakeholders são as partes interessadas, tá? Partes interessadas se chamam stakeholders, né? E esse é o processo, é de planejar, você vai planejar, executar e controlar para que tudo saia ali do jeito que foi planejado, né? Todas as estratégias e táticas de marketing. Para Kotler, a administração de marketing é o processo de planejamento e execução da concepção, do preço, da promoção e da distribuição de ideias, bens e serviços, para criar trocas que satisfaçam metas individuais e organizacionais. Kotler, ele diz exatamente o que diz lá em cima, né? É o planejamento, só que ele detalha, fala do preço, da promoção, da distribuição, né, de ideias, né? Aí vamos continuar a leitura. Assim, o conceito de administração de marketing envolve os seguintes elementos: um processo de análise, que é o processo de análise, né? Você analisar contexto, tendências do marketing, né? O planejamento, depois da análise, você analisa, aí você começa a planejar em cima daquela análise, tudo bem? A implementação, que é você pôr em prática o plano, certo? Implementação, no caso, e controle, né? Os bens, serviços e ideias, a noção de troca, a meta de produzir, né? E a satisfação para as partes envolvidas, isto é, o stakeholders, como eu expliquei anteriormente o que significa stakeholders. Ou seja, esses elementos, igual a implementação e o controle, você implementa e você controla ali, né? A execução do projeto para que como eu vou falar, se saia do jeito que o planejamento montou o projeto, certo? Aí temos os bens e serviços, né, ideias, ou seja, você vai olhar quais são as tendências, né, para bens e para serviços, né, para as ideias, né, quais são as ideias do futuro, as ideias que são tendência aí, e nessas vocês vão conseguindo criar, né, a noção de troca, né, é aquela noção, né, de troca, você coloca um valor no produto para que o cliente consiga tenha uma noção de troca, que ele vai pagar um pouco mais caro, mas vai ter um serviço bom. A meta de produzir, né? Que você tem uma meta ali para produzir, varia muito de acordo com a demanda, tá? E a satisfação das partes para as partes envolvidas, ou seja,
tem que garantir também essa satisfação, o elemento, a satisfação dos stakeholders ou das partes envolvidas. Objetivos da administração de marketing. Aí temos os principais objetivos aqui, de acordo com o Kotler, né, um livro dele de 1998, de administração de marketing, que fala, né, que são os objetivos, né? Criar ou identificar valor, produzindo inovações estratégicas em produtos, processos e modelagem de negócios, a partir de um profundo conhecimento do perfil e das demandas dos mais diferentes públicos e mercados. Ou seja, você vai criar valor. E como você cria esse valor? Produzindo as inovações estratégicas, né? Ou no produto, ou no processo, até na própria modelagem, como diz aqui. Ou seja, vocês vão criar valor. A empresa cria valores, os valores nos seus produtos. Como, por exemplo, como eu já citei na semana 1, né, da Apple, na semana 1 não, da primeira aula, a própria Apple, né, sempre falo da Apple aqui, porque ela sim cria valor, né, ela tem uma criação de valor enorme, né. Quem mais? A Xiaomi também, apesar de que a Xiaomi ela pode ser tão genérica quanto um Samsung, mas ela investiu mais no seu processamento do que em um sistema próprio, né? E que, vixe, tem outras também, tem muitas outras que fazem esse objetivo A se tornar se tornar como se fosse um carro-chefe. Até a própria Coca-Cola, lembrei um aqui, a Coca-Cola também faz isso. A letra B aqui fala, né, desenvolver e entregar valor, obtendo os resultados estratégicos e esperados a partir das políticas de marketing consistentes, ou seja, eles vão desenvolver esse valor e entregar ao cliente, né? Aí sim ele obtém aí os resultados esperados. Eles apostam muito na diferenciação. Quando a gente fala valor, é questão muito mais, às vezes, de diferenciação. A letra C aqui, ó, alinhar as pessoas aos valores criados, liderando e motivando os colaboradores e parceiros para a mudança e incentivando o alto desempenho com base em relacionamentos sustentáveis. A linha C fala, ó, a motivação, né, dos colaboradores, dos funcionários e parceiros, né, para a mudança estabelecida, né? Às vezes tem uma mudança que eles têm que fazer por causa da própria tendência, das circunstâncias, do momento ali. Então, assim, eles vão sempre ter que ser incentivados e motivados. E tem que incentivar também o alto desempenho, né? Com base, né, nos relacionamentos sustentáveis, ou seja, são bons relacionamentos. Relacionamentos que podem virar até mesmo um certo tipo de amizade, né, de companheirismo na empresa. Isso é muito importante, pessoal. Na maior parte das empresas, o marketing ocupava há 50 anos apenas um lugar modesto no organograma, né? O de serviço comercial, composto por alguns vendedores empregados e, muitas vezes, essa área estava subordinada, né, ao diretor de produção ou ao diretor administrativo. Ou seja, o marketing ele não tinha um lugar de destaque como tem hoje, né? O povo não se preocupava muito com marketing. Então, tinha um setor e achava que era só propaganda, que era só uma foto bonita do produto, que era só alguma coisa que porventura
poderia atrair o cliente até a sua empresa ou ao seu comércio. Agora temos aqui a continuação, né? Por outro lado, podemos perceber que as organizações de sucesso são as que ultrapassam décadas de existência e nelas o marketing ocupa lugar de destaque. Ou seja, as marcas de sucesso, elas têm o marketing em destaque, não é? Elas investem muito em marketing para que o marketing, para conseguir não só vender, mas pesquisar mais sobre o cliente, pesquisar mais sobre a satisfação, etc, etc, etc. Isso porque aos poucos essa função de gestão organizacional foi se alargando, né? E ocupando o mesmo plano da gestão de produção, da gestão financeira e da gestão de recursos humanos. Percebe-se que as empresas de sucesso são as gigantes da área. Diante dessa informação, podemos perceber que o marketing ela é muito importante para uma organização. E é realmente. O marketing ele é importante. Um bom marketing vende muito. Às vezes um produto não é tão bom, mas um bom marketing vende. Eu vou citar um exemplo aqui, é da TechPix, por exemplo. A TechPix, todo mundo que me contaram, falaram que a TechPix era ruim, que não era isso tudo, que não tinha, a imagem dela não era muito boa, etc, etc. Mas ela vendeu demais por conta do marketing. Todo dia a Tecnomania estava num programa, estava num contexto, né? Ali estava num programa fazendo seu merchan e assim, e eles venderam realmente. Eles venderam realmente muito bem. Muito bem. Então, assim, o marketing, ele como eu vou dizer, ele é muito importante, mas muito importante para as empresas. Outro exemplo, esse eu acho que vocês não conhecem, porque eu não sei quem teve videogame, ou quem conheceu videogame antigamente, né, esses jogos eletrônicos que tem, o caso de uma empresa que fazia jogos, né, ela estava falindo e ela fez um jogo ruim. Ela fez um jogo eletrônico ruim, só que ela conseguiu vender esse jogo muito bem por causa do marketing. O jogo era ruim, mas o povo comprava por causa do próprio marketing. E ela acabou depois criando um jogo de sucesso que virou uma franquia, né? E ela conseguiu sair do buraco justamente por isso, né? Por causa do marketing. Olha para você ver como o marketing ele é imprescindível hoje em dia. Muita coisa hoje é questão de marketing. Muita gente vende hoje por causa de marketing, tá? Vamos continuar. Temos aqui as filosofias de marketing. Atualmente, podemos perceber a mesma empresa praticando diferentes filosofias de marketing ao redor do mundo e usando diferentes filosofias de marketing em um mesmo mercado. Kotler, em 2006, apresenta 6 orientações ou caminhos que norteiam as atividades de marketing das organizações. Quais sejam orientação de produção, orientação de produto, orientação de vendas, orientação do cliente, orientação da sociedade e orientação para o marketing holístico. Vamos lá, Essas orientações não são excludentes ou estatísticas, ou seja, não exclui, não é estatística, né? Pois podem sofrer alterações e adaptações na administração de marketing das organizações, sempre respeitando aspectos éticos e socioambientais das organizações. É comum
que algumas organizações privilegiem um dos tipos de supramencionados em suas orientações estratégicas de marketing. Ou seja, são orientações, né? São orientações, são filosofias, né, de marketing, e temos 6 orientações que são muito boas ao meu ver. Não é porque um investe em uma coisa, outro investe em outra, mas de alguma forma eles estão sempre diferenciando, né, e sempre conseguindo uma certa competitividade, certo? Vamos ver quais são elas agora. Temos aqui a orientação de produção, que nas palavras de Churchill Jr. e Peter, né, que fizeram um livro em conjunto em 2000, a filosofia de gestão, ela centra-se nos produtos e em como fabricá-los com eficiência, isto é, pressupõe-se que se os produtos forem melhores, os clientes irão comprá-los e realmente, quando você faz um bom produto, as pessoas elas vão acabar recomendando umas para as outras, até que esse produto ele se torna um sucesso, né? Todo mundo fala, muda para tal celular que é bom, que não quebra. Não... Eu tive uma experiência muito ruim com a Asus, né, de tela de celular, mas eu tive uma... com a Samsung nunca me decepcionou, assim, mas a Asus, ela não serviu para mim, né? Então, assim, isso é a minha concepção. Pode ser que para alguns de vocês não concordem sobre, mas é isso que acontece, né? O papel do marketing orientado para a produção é, essencialmente, entregar produtos em locais onde possam ser comprados. Mais uma vez, Churchill Jr. e Peter falam isso no mesmo livro, né? Você tem que entregar produtos onde eles vão ser comprados, num mercado onde eles vão conseguirem ser adquiridos, né? Ou seja, vocês têm que... os produtos serão entregues nos locais em que eles vão ser vendidos ou com uma certa facilidade, ou, digamos, até mesmo com uma certa popularidade, né? É relevante destacar que essa filosofia de marketing não está apenas associada ao início do processo produtivo em massa ou decorrente da Revolução Industrial, mesmo que naquela época houvesse muita predominância desse tipo de visão no mercado. Sim, na época da Revolução Industrial, antes da Revolução Industrial, inclusive, tinha a questão da produção manufaturada, que ficava ali meses para ser produzida, e tinha que produzir um por um, senão não dava certo, etc, etc. Agora, depois da Revolução Industrial, com a Revolução Industrial, essas coisas que eram produzidas com muito tempo, passou a serem produzidos em um dia só, em larga escala, né, em massa. Então, assim, aí, como essa produção tinha que ser em massa, as pessoas tinham que vender também automaticamente, né, e era muito, assim, e essa filosofia, ela não está apenas associada a isso, mas sim produzir também produtos melhores para as pessoas comprarem. A referida filosofia tem como alicerce, né, ou seja, tem como segurança, né, de gestão, a ideia de que consumidores irão preferir sempre os produtos que forem facilmente encontrados e possuírem um preço baixo. Portanto, o foco do marketing, na verdade, é o marketing de distribuição,
ou logístico empregado quando a empresa deseja expandir o mercado. Ou seja, as pessoas elas vão querer encontrar o produto num local de fácil acesso, né? De fácil, cara, de fácil visão e com preço baixo ou pelo menos acessível, né? Que ele pode comprar. E, esse tipo de esse tipo de orientação, esse tipo de filosofia, ele é feito principalmente quando as empresas querem se expandir, né? Elas têm que vender porque elas precisam de dinheiro para expandir, não é verdade? Então, assim, essas empresas, elas vão produzir em massa, vão vender com preço baixo, pelo menos passando um pouco, né, do preço de custo, e elas vão colocar o preço de venda um pouco maior para conseguir um lucro para elas poderem se expandir. Aí temos aqui a orientação do produto. A filosofia da gestão orientada para produto tem alicerce na diferenciação dos produtos. Isto é, essa orientação admite que consumidores selecionem produtos por meio de sua qualidade e desempenho superior e dos aspectos inovadores que os produtos, né, podem proporcionar. A orientação do produto fala muito da diferenciação. O que é que esse produto tem que os outros não têm? As pessoas às vezes elas buscam uma certa diferenciação no mercado que um produto tem e o outro não. Por exemplo, eu busco o iPhone porque não trava, ou eu busco o Samsung porque é de fácil acesso. Vamos para a questão de carros também. Eu quero uma caminhonete porque eu preciso, eu tenho uma fazenda que é um pouco difícil o acesso e carro baixo não vai, ou não, eu prefiro um carro baixo porque eu não vou para lugar que tenha estrada de terra e tudo mais. Então, assim, é a diferenciação ali. As pessoas elas podem selecionar, elas podem escolher o produto através de sua diferenciação. Assim, as organizações que privilegiam esse enfoque, né, de marketing buscam se manterem em constantes aprimoramentos tecnológicos e de exclusividade nos produtos que oferecem. Ou seja, eles sempre vão estar melhorando seus produtos. E de forma exclusiva, ou seja, nenhuma outra empresa vai fazer desse modo e nenhuma outra empresa pode fazer desse modo. Porque muitas vezes são coisas patenteadas, né? Com patente e tudo mais. Então, assim, eles vão sempre melhorando, né? As pessoas que seguem essa filosofia, elas sempre vão melhorando os seus produtos e colocando mais exclusividades para que as pessoas que queiram aquele tipo de diferenciação escolham aquele produto, né? Para sempre não, mas digo pelo menos por muito tempo, não é verdade? A crença dessa orientação é a de que tanto as vendas quanto a satisfação dos clientes são inerentes às características técnicas, funções e desempenho dos produtos. Ou seja, quando esses produtos são vendidos e quanto à questão da satisfação dos clientes e a venda desses produtos, né, ela vai variar de acordo com as técnicas do produto, com a ficha técnica ali, as funções daquele produto, ou seja, para que ele serve e o seu desempenho. Se o seu desempenho é bom,
é ótimo, é excelente, ou é regular, é ruim, é péssimo, né? Ou seja, as pessoas, a venda e a satisfação só vão ser garantidas de acordo com essas características, as características técnicas, as funções e o desempenho dos produtos. Esse tipo de estratégia requer das empresas constantes investimentos em tecnologia, pesquisa e desenvolvimento para se manterem como diferentes na mente do consumidor. Podemos afirmar que a Ferrari e a Nike têm essa filosofia como um dos seus alicerces de marketing. Sim, ou seja, essas empresas, elas vão pesquisar em tecnologias, né? Vão fazer pesquisas em tecnologias, pesquisas, né, gerais e o desenvolvimento, né, para se manter diferente no mercado. A Ferrari faz isso, bem lembrado aqui agora. A própria Ferrari, a Lamborghini, questão de forma, né, a estética do carro, como eu vou dizer, o painel, alguma coisa ali no carro ali que diferencia. A Nike, que tem os seus tênis com material diferenciado, a Adidas também tem os seus materiais diferenciados. Muitas vezes a Adidas usa até couro, né? A Nike usa outro material, mas essas empresas, elas usam esse tipo de filosofia de marketing. Orientação de vendas. Essa filosofia de competitividade no mercado tem como ação de marketing a lógica de que é necessário vender o que sabemos produzir e não o que o consumidor deseja. Não há preocupação com os resultados posteriores às vendas do produto. Ou seja, a filosofia de vendas, assim, eu acho ela até um pouco antiquado, mas dependendo, pode até ter empresas, né, que usem essa filosofia. Como essa filosofia, ela consiste no seguinte: eu vou produzir tal coisa, tal produto, porque eu sei fazer aquele produto. Agora, se o consumidor vai comprar ou não, é uma escolha dele, né? Ou seja, eu não me importo com o desejo do consumidor, mas eu me importo com o que eu sei produzir. Essa é a lógica da orientação de vendas. Na ótica de Churchill e Peter, essa filosofia pode ter sucesso nos casos em que a oferta dos produtos e serviços é maior do que a demanda. Ou seja, essa filosofia, ela só terá sucesso quando a oferta for maior do que a demanda, ou seja, quando a quantidade que está à venda no mercado, a quantidade de produtos à venda no mercado, ela for maior do que a procura por esses produtos, né? Dentro desse raciocínio, Kotler, em 1998, afirma que, nesses casos, a empresa assume que os consumidores, se deixados sozinhos, normalmente não comprarão o suficiente dos produtos da organização. Ou seja, ele fala o seguinte: se o consumidor ele for deixado, né, sem importância nessa organização, quando fala deixado sozinho, não ser acompanhado de uma certa forma, eles não vão comprar o suficiente, eles não vão comprar a quantidade de produto suficiente da organização, certo? Assim, a organização deve empregar um esforço agressivo de venda e promoção. Essa filosofia é da mesma forma adequada para aqueles produtos em que a demanda não é constante, que são supérfluos ou desconhecidos, como por exemplo as vendas de enciclopédias, né?
e pacotes de cruzeiros marítimos. Ou seja, essa filosofia, ela, ela só consegue ser empregada também, ela consegue ser empregada também para produtos que a demanda não é constante, como por exemplo a viagem de cruzeiro marítimo, na qual eu li aqui. Não é todo ano, não é todo dia que tem, né? Geralmente por mês, dependendo até um intervalo de 3 meses, 6 meses, né? Ela é muito sazonal, tem muito de período, então assim, são coisas que a demanda mesmo é baixa, mas geralmente elas têm um valor um pouco mais alto e que é o suficiente para que a empresa a empresa, né, que oferece o cruzeiro marítimo conseguir tirar um lucro disso, né? Orientação do cliente. Mediante estudos de mercado, é possível identificar os interesses dos clientes e consumidores e, a partir daí, desenvolver produtos e serviços que atendam esses interesses, possibilitando que os clientes comprem e falem bem da empresa e de seus produtos. Ou seja, nessa orientação, nessa filosofia, e eu acho uma filosofia das mais importantes, né? É a que eu recomendo usar. A empresa ela faz um estudo de mercado. É uma pesquisa, tá? Sobre o que as pessoas preferem comprar, quais produtos elas querem comprar, o porquê que elas preferem comprar. É uma forma de ouvir o cliente. É você escutar o cliente, ter um feedback do cliente, ou seja, ter uma resposta do cliente para não só o seu produto, mas também os demais produtos que são vendidos no mercado. O cliente, ele é o ponto de partida para todo e qualquer negócio, e essa postura deve ser da empresa em todos os níveis, desde o mais alto executivo até o escalão mais baixo. Ou seja, toda empresa deve pensar no seu cliente como ponto de partida. Ou seja, deve, eu diria, não é olhar o cliente, eu diria prestar um pouco mais de atenção no seu cliente, né? Tentar saber o que ele pensa sobre o seu produto ou determinado produto, mas de alguma forma pensar no que o cliente pensa sobre o seu produto, né? E aqui está uma afirmação aqui que fala que o cliente é o verdadeiro patrão da empresa, ou seja, o cliente é quem manda. Tem um ditado, né? O cliente sempre tem razão. Pois é, isso é o que diz nesse alicerce do marketing. O cliente ele é o patrão da empresa, ou seja, a gente tem que preocupar com o que o cliente pensa, com o que o cliente deseja, para que a gente possa entregar o que ele deseja, superar suas expectativas, né? Voltando aqui a ler no slide, tá, pessoal? Nesse caso, a venda focaliza-se nas necessidades do vendedor. Marketing nas necessidades do comprador, né? A venda está preocupada com a necessidade do vendedor em transformar seu produto em dinheiro. Marketing com a ideia de satisfazer as necessidades do consumidor por meio do produto e de um conjunto de valores associados com a criação, entrega e finalmente seu consumo. Ou seja, no caso, dá uma invertida nas coisas, porque quem tem a necessidade não é mais o cliente,
seria o vendedor, de transformar em dinheiro, né? Ou seja, de comparar as necessidades de quem compra, de quem vende, de quem compra, né? Mas falando das necessidades de quem vende o produto, certo? Vamos lá. Pessoal, eu vou fazer uma pausa aqui, uma ressalva, que esse conteúdo eu não vou conseguir explicar ele todo nessa aula. Então, eu vou olhar aqui até aonde eu vou, né, explicar o conteúdo, e na semana que vem eu vou passar o resto do conteúdo com atividades, tá? Porque esse conteúdo, ele é muito grande, O conteúdo de marketing, ele é grande. O marketing, ele é muito amplo, por isso que ele tem um conteúdo muito grande. Então, eu não posso não terminar a explicação hoje, tudo bem? Então, vamos continuar a aula aqui. Aí vai ter parte 2, tá? Não se preocupem. Aí vamos lá. Criando, conservando e ampliando a clientela da empresa, o marketing evolui de uma posição acessória, ou seja, de assessoria ali, de ajuda, né, na organização, para a função principal, ou seja, o marketing para de só ser o coadjuvante, né, do filme, mas começa a ser o protagonista, certo? Levando suas atividades ao nível de integração jamais visto nas orientações anteriores, né? Ou seja, o marketing ele vai causar uma integração absurda, todo mundo ligado, todo mundo conectado. O sucesso da empresa no longo prazo pressupõe compreender muito bem as necessidades e os desejos dos clientes e, com base nisso, oferecer produtos, serviços e ideias para satisfazer a esses clientes melhor do que a concorrência, podendo dessa forma criar fidelidade deles com a empresa e competir mais eficientemente com as concorrentes. Ou seja, a empresa ela tem um sucesso a longo prazo quando elas compreendem de uma forma mais clara a necessidade do cliente. Aí com isso, né, ela vai poder oferecer serviços, bens, produtos e ideias que vão satisfazer o cliente, né? E esse cliente ele vai acabar se fixando nessa empresa e não vai procurar mais nenhuma outra. Ou seja, é uma fidelização. Isso é importante, tá? Isso é importante para as empresas e para quem vai trabalhar como profissional de marketing, né? Aí a empresa consegue ser mais eficaz do que as suas concorrentes. Vamos falar aqui da orientação do marketing socialmente responsável ou societal, né? Assume que a tarefa da organização é determinar as necessidades, desejos e interesses dos mercados-alvos e atender às satisfações desejadas, né, mais eficaz e eficientemente do que os concorrentes, de maneira a preservar ou a ampliar o bem-estar dos consumidores e da sociedade. Ou seja, a organização ela determina as necessidades do mercado-alvo. Quando se fala mercado-alvo, pessoal, significa o nicho de mercado, né? Os clientes, né? O público-alvo, né? Do produto, do serviço, ou de um bem, ou de uma ideia, né? Ou seja, aí eles procuram atender de forma eficaz, ou seja, de uma forma que o cliente, como eu disse, se sinta realmente satisfeito,
realmente realizado com a compra e eficientemente, ou seja, de uma forma eficiente, né? Do que os concorrentes, ou seja, eles tentam sair na frente pela eficiência e eficácia, né? Aí, preservando ali o bem-estar dos consumidores. Aí temos aqui o eixo interpretativo dessa filosofia de administração, de marketing, é a convicção de que os clientes têm consciência sobre a consequência que seus atos de consumo podem trazer para a sociedade. Por isso, tais clientes são impulsionados a buscar produtos que tenham características de preservação socioambiental. Ou seja, essa filosofia, ela deixa clara que os clientes, eles devem ter a consciência, se não têm, devem ter a consciência de que os atos, que o seu consumo, os seus atos de consumo, como eu vou dizer aqui, que os seus atos de consumo podem trazer consequências para a sociedade, ou ruim ou boa. Então, assim, eles vão comprar produtos que vão ter características de preservação socioambiental, ou seja, de preservação do meio ambiente. Eu lembro que a IP tinha, né, a propaganda de, como eu vou dizer, você comprava um sabão em pó daquele e eles plantavam uma árvore para cada compra, né? Eles foram espertos nesse quesito, né? Como, por exemplo, vou falar aqui da demanda indesejada, tá? Tinha um cigarro que a pessoa fumava, jogava no chão, ela virava uma semente que nascia árvore, né? Virava uma semente, né? Ou seja, são produtos que vão ter, vão ser para preservação do ambiente, né? E que os clientes, eles devem ter essa consciência que o consumo deles pode acarretar impactos no nosso meio social e ambiental, tudo bem? Agora, falando para encerrar, né? Como eu já expliquei, vamos falar agora do marketing holístico. Kotler e Keller destacam uma abordagem em que a empresa deve compreender e administrar toda a complexidade envolvida na gestão de marketing. É a abordagem, certo? Que reconhece e tenta harmonizar o escopo, né, que é o escopo, ele é como se fosse um desenho, um planejamento ali no papel, certo? E as dificuldades de todas as atividades de marketing, ou seja, o marketing holístico, ele fala que a empresa, ela tem que compreender e administrar toda a complexidade do marketing, que o marketing é complexo, ele é amplo e complexo. Então, assim, a empresa, ela tem que compreender isso e administrar de uma forma que ela consiga fazer com que esse marketing seja eficiente e eficaz na sua venda. Seja eficiente e eficaz na sua venda, perdão. Bom, aqui, pessoal, mas na outra semana, na semana 3, eu vou terminar a explicação, certo? E vou passar a atividade para vocês, tudo bem? Tenham uma boa terça-feira, tenham uma boa noite.